Pouco depois, espiavam uma sala onde só existia um imenso guarda-roupa, daqueles que têm um espelho na porta. Nada mais na sala, a não ser uma mosca morta no peitoril da janela. Aqui não tem nada, disse Pedro, e todos saíram da sala. Todos, menos Lúcia. Para ela, valia a pena tentar abrir a porta do guarda-roupa, mesmo tendo quase certeza de que ele estava fechado à chave. Ficou assim muito admirada ao ver que se abriu facilmente, deixando cair 2 bolinhas de naftalina. Lá dentro viu dependurados compridos casacos de peles. Lúcia gostava muito do cheiro e do contato das peles. Pulou para dentro e se meteu entre os casacos, deixando que eles lhe afagassem o rosto. Não fechou a porta, naturalmente. Sabia muito bem que seria uma tolice fechar-se dentro de um guarda-roupa. Foi avançando cada vez mais e descobriu que havia uma segunda fila de casacos pendurada atrás da primeira. Ali já estava meio escuro, e ela estendia os braços para não bater com a cara no fundo do móvel. Deu mais uns passos, esperando sempre tocar no fundo com as pontas dos dedos. Mas nada encontrava. Deve ser um guarda-roupa colossal, pensou Lúcia, avançando ainda mais. De repente notou que estava pisando qualquer coisa que se desfazia debaixo de seus pés. Seriam outras bolinhas de naftalina? Abaixou-se para examinar com as mãos. Em vez de achar o fundo liso e duro do guarda-roupa, encontrou uma coisa macia e fria, que se esfarelava nos dedos. É muito estranho, pensou, e deu mais 1 ou 2 passos. O que agora lhe roçavam o rosto e as mãos não eram mais as peles macias, mas algo duro, áspero e que espetava. Ora essa, parecem ramos de árvores. Só então viu que havia uma luz em frente, mas não a 2 palmos do nariz, onde deveria estar o fundo do guarda-roupa, mas lá longe. Caía-lhe em cima uma coisa leve e macia. 1 minuto depois, percebeu que estava em um bosque, à noite, e que havia neve sob os seus pés, enquanto outros flocos zombavam do ar. Sentiu-se um pouco assustada, mas ao mesmo tempo excitada e cheia de curiosidade. Olhando para trás, lá no fundo, por entre os troncos sombrios das árvores, viu ainda a porta aberta do guarda-roupa, e também distinguiu a sala vazia de onde tinha vindo. Naturalmente deixara a porta aberta, porque bem sabia que é uma estupidez uma pessoa fechar-se num guarda-roupa. Lá longe, ainda parecia divisar a luz do dia. Se alguma coisa não correr bem, posso perfeitamente voltar. E ela começou a avançar, devagar sobre a neve, na direção da luz distante. Sejam bem-vindos, filhos de Adão, filhos de Eva e narnianos. No vídeo de hoje eu vou falar o porquê você deve ler As Crônicas de Nárnia, por C.S. Lewis. Em suas diversas obras, Lewis escreveu histórias de fantasia através de apologias cristãs. A série As Crônicas de Nárnia se tornou a mais famosa delas. Publicada entre 1950 e 1956, As Crônicas de Nárnia hoje é um clássico da fantasia, até hoje influenciando obras dentro do gênero. A série ela foi escrita para crianças, mostrando alguns conceitos do cristianismo através de elementos fantásticos. Mesmo a série sendo considerada literatura infanto-juvenil, As Crônicas de Nárnia trata de muitas questões filosóficas e traz ensinamentos de vida que podem ser apreciados por pessoas de qualquer idade. Uma das coisas que eu mais gosto dos livros de As Crônicas de Nárnia é que eles apresentam e lidam com diversas situações que nós passamos durante a vida. E tenta, através de uma escrita muito simples e dinâmica, apresentar a resposta para alguns desses questionamentos e trazer um pouco de luz a algumas dúvidas relacionadas à fé. As personagens são muito bem desenvolvidas. Durante o livro, nós somos apresentados a diversos protagonistas, e é impressionante como C.S. Lewis consegue mostrar tanto o lado bom quanto o ruim da humanidade. O conceito de humanidade é um dos temas mais bem trabalhados do livro, ficando atrás somente do amor. E é lindo ver como na filosofia de C.S. Lewis, o amor é a resposta e solução para a maioria dos problemas do mundo. Outra grande qualidade da obra é a criação de mundo. É impressionante o quão lindo é o mundo de Nárnia. Além de ser um mundo colorido e lindo, ele é composto por muita diversidade. Diversas raças habitam Nárnia, como centauros, faunos, anões, animais falantes de todo tipo e muitos outros seres do universo da fantasia. C.S. Lewis faz um trabalho fenomenal, fazendo com que você, enquanto leia as páginas de As Crônicas de Nárnia, se sinta dentro do mundo. As Crônicas de Nárnia é composta por 7 livros com arcos independentes. Cada um desses livros possui a sua própria história. E o último livro, A Última Batalha, ela inclui todas essas histórias num final grandioso. Os livros são bem curtos, cada um possui mais ou menos 100 páginas.
E o que eu mais gosto neles é o quão bem Lewis desenvolve cada personagem e o quão magníficos são os arcos de redenção aqui no livro. Tem algumas personagens que você começa detestando em alguns livros e termina amando. E o mais impressionante é o quão bem ele faz isso em tão poucas páginas. Algumas coisas importantes para você saber enquanto você assiste esse vídeo é que o tempo em Nárnia se passa diferente do tempo no mundo real. E toda vez que uma personagem vai do nosso mundo para Nárnia é de uma maneira mágica e diferente da última, porque você nunca vai para Nárnia da mesma maneira duas vezes. A ordem de publicação dos livros não segue a ordem cronológica. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para o final do vídeo. O primeiro livro da série se chama O Sobrinho do Mago. Nele, você conhece Diggory e Polly, que são dois vizinhos. Ambos vivem em London, e eles descobrem que o tio de Diggory, chamado André, criou anéis mágicos. Eles vão até lá tentando entender o que eles fazem, e o tio André os convence a tocar nos anéis. Quando eles fazem isso, eles são transportados para um outro mundo, um bosque cheio de poças, e cada uma dessas poças representa um mundo. E numa dessas poças que eles entram, eles chegam num mundo que é escuro e vazio, que não tem absolutamente nada. E então, eles começam a ouvir alguém cantar. E quem está cantando é um grande leão, chamado Aslan. E conforme ele canta, o mundo de Nárnia vai sendo construído. Aslan é uma representação do deus cristão. E essa cena é com certeza uma das mais bonitas e emocionantes de toda a série. O segundo livro da série é chamado Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e também o mais famoso. O livro começa com 4 irmãos, Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia. Eles estão hospedados em uma mansão no interior de Londres, por conta da Segunda Guerra Mundial. Em um dos cômodos da casa, Lúcia descobre um guarda-roupa, e dentro dele ela é transportada para o mundo de Nárnia. Quando ela volta, ela conta para os irmãos, mas eles não acreditam nela. Quando ela os convence a entrar no guarda-roupa, todos são transportados para o mundo de Nárnia e se sentem arrependidos por não terem acreditado na irmã. Lá, eles descobrem que Nárnia está vivendo em um inverno há centenas de anos. Esse inverno foi causado por conta de um feitiço que uma feiticeira que hoje governa Nárnia colocou lá. Não existem humanos em Nárnia, e existe uma lei que caso algum habitante de Nárnia aviste um humano, ele deve imediatamente avisar a feiticeira branca. Porque existe uma profecia que diz que 2 filhos de Adão e 2 filhas de Eva trarão por fim o inverno a Nárnia. O terceiro livro da série chama-se O Cavalo e Seu Menino. Invejosos dirão que é um filler, mas eu discordo plenamente. A primeira vez que eu li as Crônicas de Nárnia, eu era muito mais novo, e eu acabei não gostando muito do começo de O Cavalo e Seu Menino e eu pulei o livro. Mas ano passado, quando eu reli os livros de Nárnia e O Cavalo e Seu Menino, ele se tornou o meu segundo favorito. A grande diferença do terceiro livro para os outros livros da série é que O Cavalo e Seu Menino ele é extremamente focado em desenvolvimento de personagem, enquanto os outros livros da série são mais focados em desenvolvimento da história. No livro você acompanha a história de Shasta, que é filho de um pescador que o maltrata muito. E quando Shasta ouve o seu suposto pai conversando com um vendedor de escravo com a intenção de vendê-lo, Shasta rouba o cavalo do vendedor de escravos e foge. O cavalo se chama Bree, e ele é secretamente um cavalo narniano. Em um determinado momento da viagem, Bree fala com Shasta, e o menino se assusta muito. Você acompanha a amizade dos dois durante a história que se passa através de vários reinos dentro do mundo que Nárnia existe. Os dois viajam juntos nessa aventura, com o destino sendo Nárnia. O quarto livro da série se chama O Príncipe Caspian, e centenas de anos se passaram desde o último livro. Em um dos séculos, um outro povo chamado os Telmarinos invadiram Nárnia e hoje a controlam. Eles temiam os narnianos e os forçaram a se esconder por tanto tempo que eles não passam agora de lendas. O rei Telmarino morreu e o seu filho, o príncipe Caspian, ainda muito criança, acredita que os narnianos estão por aí se escondendo. Ele foge do castelo porque descobre que seu tio assassinou seu pai e pretende usurpar o trono. Em sua fuga, ele se depara com os narnianos e estes o ajudam a convocar os antigos reis e rainhas de Nárnia. E com a ajuda deles, o príncipe Caspian pretende tornar Nárnia mais uma vez livre para os narnianos. O quinto livro da série chama-se A Viagem do Peregrino da Alvorada, e para mim é o melhor de todos. Nele, Lúcia, Edmundo e o insuportável do primo deles, o Eustáquio, são transportados para Nárnia de uma maneira mágica e muito provavelmente a minha preferida de todas que aparecem durante o livro. Lá, eles se deparam dentro de um navio, o navio de Caspian, o Peregrino da Alvorada, e com ele vão numa aventura até o fim do mundo. O que torna A Viagem do Peregrino da Alvorada o meu livro favorito da série é com certeza o arco do Eustáquio. Mas além disso, você se sente dentro do Peregrino da Alvorada, viajando e desbravando todo o mundo onde Nárnia existe. Nesse livro você conhece novas raças, lugares novos, mágicos e perigosos. E a descrição ela é simplesmente mágica. O sexto livro da série se chama A Cadeira de Prata, e de todos ele é o livro mais misterioso. Eustáquio e Gil são transportados para Nárnia, e chegando lá, imediatamente eles se deparam com Aslan.
E esse dá a eles uma missão de encontrar um príncipe perdido, que você não sabe quem é, quem o capturou e nem o porquê ele precisa ser encontrado. Nesse livro, o desenvolvimento das personagens Gil e o Brejeiro é sensacional. É tão bom quanto o final desse livro. Tanto que ele é o favorito de alguns amigos meus. O sétimo e último livro da série chama-se A Última Batalha, e o nome já é bem autoexplicativo. O livro começa com um macaco encontrando no rio a pele de um leão morto. E ele usa essa pele para convencer os Narnianos que Aslan está de volta, e com isso manipulá-los. Ele usa da fé dos Narnianos em Aslan para manipulá-los e escravizá-los, e fazer com que eles se tornem os seus servos. Esse último livro é provavelmente o que tem mais lições a serem aprendidas de toda a série, e nele ocorre a reunião da maioria dos protagonistas dos outros livros. E eu, sinceramente, não tenho palavras para descrever o quão lindo é o final de As Crônicas de Nárnia. Com certeza, o melhor final de todo o gênero da fantasia, na minha opinião. Mas eu não vou falar muito mais para não dar spoiler para vocês. Existem duas maneiras que você pode ler As Crônicas de Nárnia. A primeira sendo a ordem cronológica, que foi a ordem que eu apresentei os livros durante o vídeo. A segunda é a ordem que os livros foram escritos. O primeiro livro foi O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, seguido de O Príncipe Caspian, A Viagem do Peregrino da Alvorada, A Cadeira de Prata. Depois, C.S. Lewis escreveu O Cavalo e Seu Menino, O Sobrinho do Mago e, por último, A Última Batalha. Quais são as vantagens e desvantagens de você ler em qualquer uma dessas duas ordens? A maior vantagem de você ler os livros na ordem que eles foram escritos é que o seu primeiro contato com Nárnia é o mesmo de Lúcia, no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Isso dá um toque um pouco mais mágico, porque você vê, através dos olhos dela, como ela vê toda a Terra de Nárnia. A desvantagem de você ler na ordem escrita é que quando você terminar a Cadeira de Prata, você vai ter que ler O Sobrinho do Mago e O Cavalo e Seu Menino, tirando um pouco da graça dos livros que teria tido se você lesse na ordem cronológica. Mas não é uma desvantagem tão grande assim, então você pode optar por qualquer uma das duas. Já na ordem cronológica, não tem nenhuma desvantagem. A vantagem é que você vai lê-lo cronologicamente, fazendo com que as histórias se encaixem um pouquinho melhor na trama. Se você não gostou muito da sua primeira experiência com Nárnia, ou você leu quando você era criança e não conseguiu aproveitar tão bem, vale muito a pena reler. Eu te garanto que você vai entender muito mais coisas do que você entendeu a primeira vez e vai compreender coisas muito mais profundas. Agora minhas opiniões polêmicas. Nárnia, com certeza, é o meu livro de fantasia infanto-juvenil favorito, na frente de Harry Potter e Percy Jackson. A adaptação do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa para os cinemas é, sem dúvida, na minha opinião, a melhor adaptação de um livro para filme que já existiu na história. Se você já leu Nárnia, deixa aqui nos comentários o seu livro preferido da série e o que você achou. Esse é o livro que eu recomendo para todas as idades. Quanto mais vezes você relê-lo, mais coisa você vai entender e mais você vai gostar. Esse livro que eu estou segurando é a versão de volume único, com os 7 livros inclusos nele. Se você ficou interessado pelas Crônicas de Nárnia, os links para comprar os livros vão estar aqui na descrição do vídeo. Se quiser conversar sobre as Crônicas de Nárnia ou qualquer outro livro do gênero da fantasia, comigo ou com outras pessoas que já leram, venha participar do meu servidor do Discord. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, e lá tem chats com e sem spoilers sobre as maiores obras do gênero da fantasia. Vem participar! Se você gostou do vídeo, já deixa o joinha, se inscreve aqui no canal para ficar de olho em todos os mundos fantásticos que eu vou apresentar para você poder explorar. Aproveita, ativa o sininho e me segue lá no Instagram para ficar de olho sempre que tiver vídeo novo. Boa viagem entre mundos, qualquer que ele seja. Como você vê, a história está quase acabando. Os 2 reis e as 2 rainhas governaram Nárnia, e o reinado foi longo e feliz. A princípio, gastaram grande parte do tempo destruindo o que restava do exército da Feiticeira Branca. Durante muito tempo ainda, chegaram notícias de que os espíritos maus se escondiam nos recantos desconhecidos da floresta. Uma emboscada aqui, uma morte ali, um lobisomem que aparecia, uma bruxa que dava o ar de sua desgraça. Até que toda aquela raça imunda foi eliminada. E os reis e rainhas fizeram leis justas, mantiveram a paz, não permitiram que as árvores fossem derrubadas sem necessidade, libertaram os anõezinhos e os sátiros da tirania escolar. De modo geral, acabaram com todos os importunos e intrometidos, as criaturas chatas, e deram força para as pessoas comuns, que só querem viver e deixar que os outros também vivam. Expulsaram os gigantes maus, do norte de Nárnia, quando estes tiveram a audácia de atravessar a fronteira. Estabeleceram tratados de boa vizinhança e firmaram alianças com os países de além-mar. Visitaram esses países e deles receberam visitas oficiais. E eles próprios foram crescendo e mudando à medida que o tempo passava. Pedro ficou um homem alto e parrudo, foi chamado de Pedro, o Magnífico. Susana virou uma mulher alta e esbelta, de cabelos negros que chegavam quase aos pés. Foi chamada de Susana, a Gentil. Edmundo, que era mais grave e calado do que Pedro, muito sábio nos conselhos de estado, e foi chamado de Edmundo, o Justo. Lúcia, esta continuou sempre com os mesmos cabelos dourados e a mesma alegria, e todos os príncipes desejavam que ela fosse sua rainha, e foi chamada de Lúcia, a Destemida.
Assim viveram em grande alegria, só lembravam a vida nesse mundo de cá como quem se lembra de um sonho.